Olá, sou Marino Bonac com você, com mais um Ctrl Alt TV, programa jovem, dinâmico, que promove e valoriza a iniciativa e o trabalho de pessoas que fazem a diferença na vida de muita gente. Estamos com uma nova temporada, chega de reprise. Quero agradecer à Fundação Mokichi Okada, que lançou essa bela cartilha, Agricultura Natural, cartilha Horta em Casa, Vida Saudável. Você que gosta de ter aquela varanda com vasos, com jardineiras, com hortaliças, com temperos, tá aqui a dica. É bacana, uma coisa simples, fácil e, lógico, saudável. E outra coisa também, você que gosta de história, ecologia, passeio e também lembrando a parte rural, os velhos tempos, né, da imigração italiana, das frutas, a Risatur, ela promove os passeios que saem sempre da Estação da Luz. Então você pode ir ou para Mogi das Cruzes, conhecer o Cinturão Verde de São Paulo, ou o Circuito das Frutas em Jundiaí, né, que vai lembrar a história dos imigrantes, a parte do vinho e também a nossa velha Paranapiacaba, que você aqui do ABC já conhece, também tem esses passeios, risatur.com.br. E hoje, gente, quero ressaltar, nós vamos ter uma entrevista fantástica, fora do comum, sempre também na área de alimentação, com Nádia Cosi. Ela é consultora em alimentação consciente. Gente, é um assunto maravilhoso, você vai gostar. E ela também é ativista nessa área da alimentação, idealizadora do Instituto Pedro Cosi, é o blog. Prestar atenção no que você coloca para dentro do seu corpo. O seu corpo é a sua casa, né? Então você colocaria para dentro da sua casa coisas ruins? Fica aí, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Agradeço a Instituto Humanizar para mudar no apoio e agradeço você, nosso telespectador. Não sai daí! Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Voltamos, gente! Como eu falei, hoje nós vamos ter uma entrevista fantástica que é sobre alimentação. Tudo bem com você, Nádia? Tudo bem, muito obrigada do convite. Eu vi aqui que você só conhece do assunto 18 anos sobre alimentação. São só 18 anos brigando pela alimentação Mas saudável. você não é nutricionista. Não, eu sou publicitária e durante os 10 anos que eu trabalhei em publicidade, eu tive conta de agrotóxicos. Comenta um pouquinho para nós o que seria essa alimentação consciente, saudável, que o nosso público geralmente fala saudável, é muito amplo. A alimentação consciente é você entender, prestar atenção no que você coloca para dentro do seu corpo. O seu corpo é a sua casa, né?
Então você colocaria para dentro da sua casa coisas ruins? Não colocaria. Não, pelo amor de Deus. Então começar a prestar atenção, leitura de rótulos, de onde vem aquele alimento, o que você está colocando para dentro do seu corpo que está gerando a sua vida ou a doença. Você aqui fala em conceitos, você fala. Quando a gente fala em rótulos, são aquelas letrinhas pequenininhas, miudinhas, que a gente precisa colocar o óculos. Comenta para nós um pouco sobre essa parte de transgênicos, porque às vezes o pessoal fala assim, transgênico deve ser talvez só soja. Onde que a gente encontra o transgênico? O transgênico você encontra em tudo que é feito de milho e feito com soja. Hoje em dia, quase que 80% da produção agrícola do Brasil, de soja e milho, é transgênica. Então você encontra ele em amido de milho, você encontra em fermento para bolo, você encontra em aqueles engrossantes de papinha de bebê. Não, mas fora isso aí também a gente tem os aditivos, né? Os aditivos químicos. Os corantes, Corantes, os acidulantes, emulsificantes, aromatizantes, todos os antes. Comenta um pouquinho só, porque às vezes o pessoal fala assim, isso aí deve ser mínimo, né? O industrializado, o produto industrializado, o que é um produto industrializado? É aquele que está no supermercado e que ele foi feito para durar. Para ele não estragar ou não apodrecer, como eu gosto de fazer a palavra certa é apodrecer o alimento. Você vai colocando os aditivos químicos, um para ele não perder a cor, outro para ele não ficar líquido e sólido separado, outro para ele não estragar. Então você vai pondo os aditivos químicos no alimento para ele durar mais tempo. Aí ele tem um prazo de validade maior, a indústria ganha bastante e a gente perde muito. Você até comentou uma coisa que... Você comentou do famoso biscoito que a gente adicionava no leite. Quando a gente era pequeno... Que isso aí é legal, porque aí o telespectador ele tem uma noção melhor, né? Quando a gente era pequeno, a gente não podia deixar o biscoito aberto. Lembra que a sua mãe brigava com você? Exatamente. Por quê? Fechar. Porque o biscoito ficava mole. Exatamente. Hoje você pode deixar o biscoito dias lá, Nem a formiga chega nele. Nem a formiga chega nele. E quando você molhava o biscoitinho no café com leite, ele expandia, né? Ficava todo molinho. Hoje ele não faz nada disso. Isso é a gordura vegetal, que todo o biscoito industrializado tem. Então e a gordura vegetal entope as suas artérias. Legal, né? Legal. Então, isso. acho que não vale a pena você comer um biscoito para ficar com a artéria entupida. Faz o biscoito em casa, é tão gostoso, o cheirinho do biscoito pela casa. E uma coisa, o que você vê de alternativa hoje em alimentação? No caso de fruta, verdura, legume, o orgânico não tem saída, tá? Agora, entre o industrializado e um alimento com agrotóxico, eu prefiro o alimento com agrotóxico. Não, lógico. Ainda, entre a carne com hormônios e promotores de crescimento, eu prefiro a verdura, que ainda você corre o risco de não ter tanto agrotóxico assim. Se você estiver comendo, por exemplo, uma coisa que é da época. Não, sem dúvida. Comenta um pouquinho, que eu acho também bacana, que o telespectador não tem noção. Às vezes você pega... Por que comer orgânico? Você comentou que isso também já tem vários livros, procurando no Google você acha. Diz que a parte de hortaliças, alguns legumes, a gente tem uma quantidade muito grande de pesticida. O que você comenta para o nosso telespectador? Para eles terem uma ideia, porque às vezes fala, orgânico é mais verdinho, mais bonitinho, é mais caro, mais carinho. Comenta um pouquinho. O orgânico é vida. É vida do agricultor, é vida do solo, é vida do consumidor. Então, você investir no alimento orgânico, você está investindo num plano de vida e não num plano de saúde. Então, quem come orgânico provavelmente vai tomar muito menos remédio do que as outras pessoas. E fora que, de uma certa forma, vai comer bem, né? Vai comer bem. A minha mãe,
há 18 anos atrás, comprava orgânico no tempo que ele era feinho, caro, aquelas coisas todas. E eu achava uma besteira. Eu falava, mãe, compra no supermercado, muito mais fácil. Mais prático, O supermercado é rápido. do lado de casa, né? Tem tudo. Até o dia que eu experimentei um tomate, sem querer, porque eu também não experimentava, era birrona. Aí fui experimentar sem querer. E aí eu descobri, sabe o Ratatouille? Aquela hora que você volta, que ele volta lá para a infância dele? Então, foi a mesma coisa, eu voltei para o sabor do tomate do tempo que a minha avó plantava no quintal. E aí eu fui descobrir que fazia muito tempo que eu não sabia o que era sabor de tomate. É porque a gente hoje vê a imagem, né? Só porque o resto Só, do sabor não perdeu tem tudo. sabor de nada. Aqui você tem consciência na alimentação, receitas práticas de liquidificador. Comenta um pouquinho para nós. Esse livro é um pouco da minha história. Então, eu também comia errado, eu também fiz um monte de coisas, até eu descobri que eu tinha hipotireoidismo. E aí eu tinha vontades estranhas de comer coisas esquisitas. Então eu queria comer peixe, que não era uma coisa que eu amava de paixão. Tinha vontade de comer repolho. Sabe aquele desejo de comer chocolate? Sei. Eu tinha vontade de comer o repolho. Que é uma E felicidade aí instantânea. caiu um livro na minha mão falando sobre a saúde, as doenças e o alimento, a importância que o alimento tem na cura das doenças. E aí eu fui descobrir que tanto o peixe quanto o repolho e couve, etc., tinham tudo a ver com quem tem problema de tireoide. E aí eu comecei a me interessar. Aliado àquele gosto do tomate que eu tinha sentido, eu mergulhei de cabeça nessa coisa. E esse livro é um pouco da minha história, onde eu fui pesquisando todos esses mistérios, esses mitos que envolvem a alimentação. Então, o que é o agrotóxico, o que é o transgênico, o que são os promotores de crescimento das carnes. E aqui tem um resumo de tudo, numa linguagem bem clara, porque normalmente você lê, você não entende nada. Aqui está escrito numa linguagem bem clara, o que cada uma dessas coisas é, o que causa, e aí tem as receitas. E como a minha vida sempre foi muito corrida, o eletrodoméstico mais precioso na minha casa é o liquidificador. Tudo rápido. rápido. E as receitas que estão aqui são assim, práticas, rápidas e saudáveis. Quais são os problemas que você encontra hoje sobre falar sobre uma alimentação consciente, orgânica? O que você percebe de problema lá? As barreiras que as pessoas têm de tentar começar uma mudança na alimentação. É aquela história que a gente estava falando, eu posso falar mal de Deus, mas eu não posso falar mal do achocolatado que ela toma de manhã. Se eu falar que esse achocolatado tem muito açúcar, tem muito aditivo químico, ela cai matando, me chama de natureba, você quer mudar o mundo, eu quero mesmo. Eu acredito que as pessoas devem enfrentar, ter uma dificuldade muito grande para modificar os seus hábitos, não é isso? E você fala assim, mas espera, em vez do achocolatado, toma o seu leite com cacau. Né? É específico. Leite com cacau. Mas aí eu tenho que bater no liquidificador, dá muito trabalho. Gente, é a saúde que a gente está falando. Gente, vamos para um breve intervalo. Fica aí, estamos com Nádia Cosi, alimentação consciente saudável. Voltamos já já. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade, ou conhecer
conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Bip, bip. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Nossa, interessante, hein, Nádia? Me diga uma coisa. Como é que faz o consumidor para ir na direção de um alimento saudável, consciente? Qual a dica que você dá? Ele utilizar o alimento mais próximo possível da produção, ou seja, se for uma verdura, da terra, se for uma carne, na época do abate, e o mínimo possível de industrializado. Enlatados, conservados, Nada. em conservas, zero, cortar tudo. Agora vai aparecer umas imagens para o nosso telespectador. O evento, como é que é o nome do evento, Nádia? Primeiro encontro de sites, blogs, redes sociais e profissionais da alimentação saudável. Já deixo para você e a todos os participantes. Vocês vão ver aí agora. Fantástico. Nádia, comenta um pouquinho para nós sobre as fotografias, o evento, como é que foi? Esse evento foi muito interessante porque juntou todo mundo que fala de alimentação e os profissionais que, além de serem blogueiros, eles também sabem o que eles estão falando, porque a gente tem informações meio desencontradas na internet. E ele foi um evento que ele foi sustentável do começo até o fim, todo o material utilizado. Como foi chamado o evento? Primeiro encontro de sites, blogs, redes sociais e profissionais da alimentação saudável. Então, toda a alimentação foi orgânica, desde o café da manhã até o brunch, tudo orgânico. Os produtores estavam lá mostrando seus produtos. Todo o material utilizado, desde os descartáveis até a sacolinha, tudo sustentável. Então, a alimentação consciente tem a ver com sustentabilidade. Total, total. A partir do momento que você se interessa por uma alimentação mais consciente, você percebe que, primeiro, se você está comendo um alimento convencional, você está patrocinando agrotóxico, destruindo o meio ambiente. Lógico. E eu também quero dar os parabéns que foi você que promoveu todo esse evento. Foi o nosso grupo Cocriação, formado por mim e pela Adriana, do Web Filhos, que também é um site, um portal bem legal de educação. Comenta um pouquinho do Instituto Pedro Cozzi. O Instituto Pedro Cozzi apareceu quando eu perdi o meu pai. E que, em vez de eu ficar chorando a falta do meu pai, eu resolvi continuar a obra dele, que ele era uma pessoa que adorava fazer coisas para os outros.
escondidas de Ser preferência. voluntário. Então ele ajudava as pessoas sem contar para ninguém. Tanto é que eu fui descobrir muitas coisas depois que ele faleceu. E esse blog tem o objetivo de levar notícias boas, caminhos bons, até uma frase que seja legal, que você está precisando ouvir naquele momento. Um incentivo. Um incentivo. Então, o que eu posso levar de bom? Esse blog tem essa função. Você acha que a alimentação orgânica é moda? Porque o telespectador acha que é moda. É uma moda meio comprida, porque em 1924 o Steiner já falava sobre o problema dos agrotóxicos. Em 1930, no Japão, o Mokichi Okada falava sobre o que o agrotóxico causaria no meio ambiente. Então, se é moda, é uma moda comprida, né? Comenta um pouquinho para o nosso telespectador, como é que você atua, o seu grupo, o seu instituto, como é que nasceu essa coisa desses 18 anos? Hoje, vamos falar mais próximo hoje, como é que vocês atuam? Então, hoje a gente faz muito evento ligado à alimentação, e a alimentação desde a grávida até a terceira idade, porque a gente tem que pensar em todas essas fases. E a gente está sempre promovendo, no nosso site tem todos os eventos que a gente participa. Inclusive agora a gente está preparando o Food Revolution Day do Jamie Oliver para o ano que vem. Então quem está interessado, entra em contato com a gente que a gente está promovendo tem atividades. Tem algum site que pode entrar, algum blog? grupococriação.com.br. Legal. Eu queria que você... Aliás, Grupo Cocriacão.com.br. Eu queria que você comentasse, o que a gente conversou um pouquinho antes, sobre as crianças, que a alimentação das crianças, que as crianças já recebem uma carga na própria alimentação e, lógico, na gestação também, porque isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas falam assim, não, criança aceita qualquer coisa, come qualquer coisa, tem aquelas papinhas prontas também, né? Eu acho fantástico ser mãe. Eu não sou mãe, mas eu acho fantástico ser mãe, porque você pode criar um novo ser humano e criar nessa área também. Se a gente perceber que as pesquisas hoje dizem que em um ano a criança já recebeu toda a carga de agrotóxico que ela poderia receber e se recuperar, é muito grave a situação. Gravíssima. E não só nisso, por exemplo, açúcar. Por que eu tenho que mostrar o açúcar para o meu filho, para o meu bebezinho? Porque eu sou viciada em açúcar? Ou porque eu tive o hábito de criança Porque eu açúcar? tive o hábito. Criança nenhuma fica triste porque não come brigadeiro, tá? Se ela não conheceu o brigadeiro. É. Então aquela coisa, não, tem que dar um pedacinho, porque senão ele vai ficar triste, ele não conhece aquilo. Você pode dar um pedaço de manga, ele vai achar uma delícia, ele está acostumado com a abacate, manga. né? Um abacate um abacate, uma manga, uma banana, a criança vai amar aquilo, mostra aquilo para a criança. Já criam os hábitos que não são legais. Criam hábitos diferentes, é lógico que quando ela for para a escola, ela vai entrar em contato com essas coisas doces e tudo. Mas como o paladar dela não está acostumado com isso, ela come um brigadeiro e não tem curiosidade para isso. Não é que nem a gente que come uma bandeja de brigadeiro porque foi acostumada que aquilo é maravilhoso. Tem alguma receita que você quer passar para o nosso telespectador que eu acho que deve ser uma delícia, né? Tem uma receita que todo mundo faz uma cara horrorosa, mas quando come, ama. Sorvete de inhame. E é simples de fazer? Simples, de liquidificador, para variar, né? Então, é uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite fresco, não longa-vida, pelo amor de Deus. Leite de longa-vida devia ficar na caixinha para sempre. Uma lata de creme de leite fresco, aquele que vende no supermercado, na geladeira também, não de latinha. E 400 gramas de inhame cozido. Bate tudo no liquidificador, você tem a base. E aí você bota o sabor que você quiser. Se é chocolate, você põe 2 colheres de cacau em pó e bate. Se for manga, você coloca suco de manga. Se for abacaxi. E aí leva para o freezer. E aí tá pronto. E tá pronto. Você pode, como ele dá 2 litros, você pode até dividir, fazer meia receita de uma coisa e meia receita de outra. Para quem já vai dizer para mim, você está falando de alimentação saudável e está mandando comer leite condensado,
eu vou dizer que uma lata de leite condensado tem muito menos química do que o sorvete que você compra no supermercado. Então, é aquela fase de você começar a fazer suas mudanças. As mudanças. Qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador que quer fazer a mudança para essa alimentação consciente, orgânica, saudável? Eu vou deixar uma mensagem, que é uma frase que eu ouvi que é muito legal. Quando você coloca rótulo numa coisa ou numa pessoa, você perde a essência maior dela. E quando você coloca rótulo no alimento, você perde a força da vida. Parabéns. Parabéns, fantástico. Obrigada. Agradeço Obrigada a sua presença, do convite. agradeço a todas as pessoas que contribuem nessa caminhada e agradeço você, nosso telespectador, que acompanha semanalmente nosso programa. Estamos aí, próxima semana com você, mais um Control TV. Até lá!